Fala meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre uma dúvida muito comum nas academias, que é uma dúvida que nunca morre. Então, eu realizo o aeróbico antes ou depois da musculação? Só para deixar um pontinho de dúvida na cabeça de vocês, essa questão do aeróbico e anaeróbico é muito discutida ainda. Por quê? Porque para quem estuda um pouquinho o sistema energético, entende que o sistema energético ele atua com sobreposições e ele vai variando de acordo com a intensidade. Então você dizer que um exercício é aeróbico, talvez seja um erro ali de descrição, mas a gente entende porque fica mais fácil ali, já é um termo mais popular. Beleza? Mas às vezes você está fazendo uma esteira e está enfatizando mais o metabolismo anaeróbico. Então, isso é uma discussão, né, um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá, será que eu faço o aeróbico, entre aspas, né, antes ou depois da musculação, né? Então vamos lá, antes primeiro, para quem que vai ser, né? Se for para o pé, de chulé, tanto faz. Quem é o pé de chulé? É o cara extremamente destreinado, que começou a academia agora, é o cara que treina meia boca, é o cara que só vai lá só para fazer uma social. Para esse tipo de pessoa, né, tanto faz se vai fazer antes, se vai fazer depois. Os estudos mostram aí que para indivíduos, por exemplo, destreinados, não faz tanta diferença essa ordem, né? Porque é uma pessoa que está ali ainda para aprender, ainda está aperfeiçoando o gesto motor, ainda está, né, com um lastro de adaptação muito grande. Então, para esse cara aqui, tanto faz. Agora, se for uma pessoa treinada, uma pessoa, por exemplo, né, que compete em alguma modalidade, por exemplo, seria isso aqui. Se é uma pessoa que treina, né, com intensidades consideráveis, com volume de treino considerável, o ideal, né, seria afastar esse treinamento cardiorrespiratório da sessão do treinamento da musculação. Ou seja, ou tentar fazer outro dia, ou tentar fazer num horário diferente, né, afastado da musculação, porque aí sim, dependendo de quanto volume a pessoa treina, de quanta intensidade ela treina, pode sim ter alguma influência. Agora, se não der para separar, coloca o cardio depois, né? Seria mais interessante você colocar o cardio depois, né? Principalmente se você tiver treinado membros inferiores na sessão de treinamento, tá? E até também, assim, é outro ponto também para a gente discutir, se uma pessoa treinou, né, membro inferior de verdade, né, ela dificilmente conseguiria depois fazer um treinamento ali cardio também com boa eficiência, né, porque quem treinou o inferior vai ter perna depois para fazer, né, o treinamento de cardio, tá? Então, sempre que puder, né, tente afastar. Se não der, né, tenta botar um superior e o cardio, por exemplo, tenta diminuir, né, o que a gente chama de concorrência, tá bom? Então, para uma pessoa destreinada, uma pessoa que está iniciando ali o treinamento, tanto faz se vai fazer antes ou depois, para essa pessoa não vai mudar absolutamente nada. Tá? Agora, se é uma pessoa que já treina, né, com um certo grau de intensidade, de volume, se é uma pessoa que pratica alguma modalidade esportiva, é um atleta, por exemplo, a gente tem que tentar afastar esses treinamentos para tentar ter o máximo de eficiência possível em cada treino que a gente faça, né? E aí você poderia tentar organizar para que não influenciasse tanto. Então, por exemplo, coloca o cardio junto com o superior. Você fez superior e depois você vai lá e faz o cardio. Porque se colocar inferior e o cardio, provavelmente a eficiência depois do cardio vai ser prejudicada. Porque quem treina perna de verdade, quem treina membro inferior de verdade, sabe que para depois fazer algum tipo de treinamento estimulando a mesma região, fica muito difícil. Agora foi o que eu disse, se a pessoa vai lá, faz um treino meia boca, se ela não se esforça, depois também não vai fazer diferença.
Então, se a pessoa consegue fazer o treino de inferior e depois ainda sair para correr, por exemplo, é porque provavelmente esse treino de inferior também foi um treino meia boca. Então, o principal aqui é saber para quem é esse treinamento. Uma pessoa que só vai treinar ali por saúde, de forma recreacional, não tem muito objetivo em relação à performance, tanto faz. Se for uma pessoa que já começa a pensar nisso, é uma pessoa que treina com mais volume e intensidade, aí tenta afastar da sessão de treinamento, coloca em outro horário, por exemplo, ou tenta colocar superior e o cardio, por exemplo, né, para não bater perna com perna ali.